Bélico. Preparem-se para uma imersão profunda e reveladora, pois hoje desvendaremos um embate de proporções colossais. No cenário global, poucos confrontos hipotéticos geram tanta curiosidade e análise quanto a comparação entre potências militares. E é exatamente isso que faremos, analisando minuciosamente dois atores com capacidades e ambições distintas: os Estados Unidos da América e a Venezuela. Este não é apenas um exame de números. É uma jornada para compreender as entranhas da força e da estratégia que moldam o destino das nações. Iniciemos nossa investigação mergulhando na grandiosidade das Forças Armadas dos Estados Unidos. Considerada, sem sombra de dúvidas, a maior e mais bem equipada máquina de guerra do planeta, a nação norte-americana ostenta um orçamento de defesa que eclipsa o de qualquer outro país. Estamos falando de cifras que beiram o trilionário. Um investimento que se traduz em tecnologia de ponta, treinamento impecável e uma capacidade de projeção de poder sem precedentes. O contingente humano por si só já é impressionante. Milhões de militares ativos e reservistas compõem um exército vasto e experiente, com décadas de envolvimento em conflitos e operações complexas ao redor do globo. Essa vasta experiência não é apenas numérica. Ela é qualitativa, forjada em cenários de alta pressão e na constante adaptação às mais diversas ameaças. No que tange aos equipamentos terrestres, o arsenal americano é um verdadeiro portfólio de engenharia militar avançada. Pense em tanques de guerra como os M1 Abrams, verdadeiros colossos de aço e tecnologia, capazes de dominar qualquer campo de batalha. Junte a isso uma miríade de veículos blindados de transporte de pessoal, artilharia autopropulsada e sistemas de mísseis que conferem uma capacidade ofensiva e defensiva avassaladora. A superioridade tecnológica desses equipamentos é um fator multiplicador de força, permitindo que as tropas operem com maior eficácia e segurança. Quando elevamos o olhar aos céus, a Força Aérea do Simoirazawa é um espetáculo à parte. Com milhares de aeronaves, desde os caças furtivos de última geração, como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, até os imponentes bombardeiros estratégicos B-2 Spirit, a supremacia aérea é inquestionável. Essas máquinas voadoras não são apenas velozes e letais. Elas representam o ápice da inovação aeronáutica, com capacidades de vigilância, ataque e transporte que garantem o controle dos céus em qualquer operação. Helicópteros de ataque, como o Apache, e aeronaves de transporte pesado, como o C-17 Globemaster, complementam essa força aérea multifacetada, permitindo a mobilidade e o suporte logístico em escala global. E a Marinha? A Marinha dos Estados Unidos é uma frota que redefine o conceito de poder naval. Com dezenas de porta-aviões nucleares, cada um deles uma base aérea flutuante, capaz de operar milhares de milhas da costa, a projeção de poder marítimo é inigualável. Submarinos nucleares, invisíveis e letais, patrulham os oceanos, enquanto uma vasta gama de contratorpedeiros, fragatas e navios de assalto anfíbio garantem o domínio dos mares. A capacidade de operar em águas azuis, em qualquer ponto do globo, é um testemunho da magnitude e do alcance dessa força naval. Agora, voltemos nossos olhos para a República Bolivariana da Venezuela, uma nação sul-americana, com uma realidade militar bastante distinta. Com um orçamento de defesa consideravelmente menor, a Venezuela tem focado seus recursos em uma doutrina de defesa territorial e soberania, muitas vezes buscando apoio e equipamentos de outras nações, como a Rússia e a China. Em termos de efetivo humano, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas contam com um número significativamente menor de militares, tanto ativos quanto reservistas, em comparação com os Estados Unidos. Contudo, é uma força com experiência em operações internas e no controle de fronteiras, com um foco particular na defesa da integridade territorial. No arsenal terrestre venezuelano, encontramos uma mistura de equipamentos, com uma parcela considerável de origem russa. Tanques T-72,
Veículos blindados BMP-3 e sistemas de artilharia, como os MSTAS, compõem a espinha dorsal de suas forças terrestres. Esses equipamentos, embora eficazes, não possuem a mesma sofisticação tecnológica e a capacidade de rede dos sistemas americanos, o que naturalmente impõe certas limitações em um confronto de alta intensidade. A Força Aérea Venezuelana, por sua vez, opera uma frota de aeronaves de caça, principalmente Sukhoi Su-30, de fabricação russa, que representam seu principal poder de fogo aéreo. Complementam essa força aeronaves de transporte e helicópteros. A capacidade de combate aéreo é respeitável para os padrões regionais, mas a quantidade e a diversidade de plataformas são incomparáveis com as dos Estados Unidos. No âmbito naval, a Marinha da Venezuela possui fragatas, corvetas, patrulheiros e submarinos de menor porte. A ênfase é na defesa costeira e na patrulha de suas águas territoriais. A capacidade de projeção de poder em águas azuis é limitada, e sua frota não possui os mesmos recursos e alcance das grandes potências navais. Ao contrastar essas duas realidades militares, as diferenças se tornam gritantes. A superioridade tecnológica, a vastidão do orçamento, a experiência em múltiplos teatros de operações e a capacidade de projeção de poder dos Estados Unidos conferem-lhes uma vantagem avassaladora em praticamente todos os domínios. Estamos falando de sistemas de armas integrados por inteligência artificial, capacidade de guerra cibernética, satélites de reconhecimento e uma logística que pode sustentar operações em qualquer canto do mundo. A doutrina militar americana é pautada pela ofensiva e pela capacidade de dissuasão global, enquanto a venezuelana é fundamentalmente defensiva e regional. No entanto, é crucial entender que o poder militar não se resume apenas a números e tecnologias. Fatores como a geografia, a motivação das tropas, a vontade política e o apoio internacional também desempenham papéis fundamentais em qualquer cenário de conflito. A resiliência de um povo, a capacidade de guerra assimétrica e a complexidade do terreno podem, em certas circunstâncias, equilibrar um pouco a balança, tornando qualquer prognóstico simplista um erro. A Venezuela, por exemplo, conta com uma geografia montanhosa e densa floresta tropical em partes de seu território, o que poderia dificultar operações terrestres de grande escala para um invasor. Além disso, a doutrina de guerra de resistência popular visa a mobilização da população civil em caso de invasão, buscando transformar o conflito em uma guerra de atrito e guerrilha, o que poderia representar um desafio considerável mesmo para uma força superior. Ainda assim, a disparidade entre a capacidade militar dos Estados Unidos e da Venezuela é inegável. Os ESLEUA possuem uma capacidade de ataque de precisão, inteligência em tempo real e uma logística que permitiria sustentar um conflito por tempo indeterminado em qualquer parte do globo. A capacidade de lançar ataques cibernéticos que paralisariam a infraestrutura venezuelana ou de estabelecer uma zona de exclusão aérea seria uma realidade. Em última análise, este exercício de comparação nos permite vislumbrar a complexidade do poder militar no século XXI. Não se trata apenas de quem tem mais tanques ou aviões, mas sim de quem possui a capacidade de inovar, se adaptar e projetar sua influência de forma mais eficaz. É a constante corrida tecnológica, a incessante busca por superioridade tática e a profunda compreensão do cenário global que moldam o destino das nações. Chegamos ao final de mais uma análise eletrizante aqui no nosso canal. Espero que esta exploração aprofundada tenha desvendado novos horizontes e instigado sua curiosidade. Se você se engajou com o conteúdo, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais mentes curiosas como a sua. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras investigações sobre os mistérios e as forças que movem o mundo. E claro, ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for ao ar.